Glória a Deus. Então nós agora vamos para o momento da palavra. Eu pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu já vou localizar aqui o meu esboço aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós só vamos ler uma parte dele. Capítulo 5, do versículo 15 ao 22. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai falando passo a passo. Né? 1 Tessalonicenses 5, 15 e 22. Verso 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aqui diz, regozijai-vos sempre. Nós podemos colocar para a nossa linguagem, ser alegres sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem e absteve-vos de toda aparência do mal. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Ele tinha uma preocupação muito grande, porque muitos estavam achando que tinham perdido a chance de salvação, preocupados com os que já tinham morrido, por isso que no capítulo 4 ele fala, Jesus vai ressuscitar os que estão descansando nele, morreram em Cristo. Depois os que estiverem vivos vão ser resgatados. No capítulo 2 ele fala, não fiquei preocupado por palavra nossa, por revelação nossa, ou por carta nossa, quer dizer, poderiam ter outras cartas que não eram cartas verdadeiras. Como se o dia do Senhor estivesse perto. Ele fala assim, isso não acontecerá se antes vem a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Meus irmãos, a apostasia já tem crescido não só agora. Nos primeiros séculos já tinham pessoas que se apostatavam, se afastavam de Deus. Que apostasia é uma palavra no grego que significa afastar. O sentido aqui é afastamento de Deus. Nós não vemos, primeiro eram doutrinas equivocadas, pessoas que, como ele fala, Demas me abandonou por causa do século presente, assim Paulo vai dizendo, que pessoas que trabalhavam com ele. Lá em 1 João ele fala, muitos que estavam aqui não estão mais. Resolveram, porque não eram dos nossos. Mas, se nós colocarmos assim, pelos séculos, né, nós estamos no século XXI, são 2000 e tantos anos da fé cristã, desde que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, exercendo o seu ministério, escolhendo seus discípulos, falando, deixando esses registros através de escritores, preservando esse texto até hoje. Eu digo que o Espírito Santo preserva essa palavra até os dias de hoje. Mas haverá um tempo, como diz lá em Romano, que nós não precisaremos perguntar onde está o Senhor, porque Ele mesmo vai imprimir as suas leis no nosso coração. Tem países que a palavra não é pregada com liberdade. Nós tivemos notícia que, e até peço perdão, eu vou pedir aqui ao Senhor que também coloque essa causa nas tuas mãos, que é na China, famílias que estavam ministrando o culto em casa, e essas pessoas foram presas, filhos foram separados de pais. Então a gente chega ao nosso conhecimento, as pessoas colocam a China como um exemplo, mas existe essa perseguição.
como também tem países fechados, onde nós não temos conhecimento, onde a política é exaltada como se fosse um Deus, a ideologia é um Deus para algumas pessoas, e graças a Deus no nosso país aqui temos a liberdade de pregar o Evangelho, tanto que eu estou aqui com essa transmissão ou na sua casa, ou no seu carro, ou no seu trabalho, em algum lugar, ou você vai assistir essa gravação depois. Mas algumas coisas nós já não podemos falar, não por medo dos homens, mas para que não derrubem, porque esse aqui é uma porta de entrada na sua casa. Porque nós sabemos que algumas palavras, algumas maneiras não estão de acordo com as diretrizes de plataformas. Então nós procuramos respeitá-la. Mas antes de tudo está a nossa fé em Jesus Cristo. Voltando à questão da apostasia. A apostasia, o afastamento de Deus, não é só no meio secular, não. Como eu já falei algumas vezes aqui. Antigamente você tinha filmes, você tinha novelas, você tinha seriados que o nome de Deus era mencionado. Hoje é muito difícil. Esse secularismo tem tomado conta, como tomou conta da Europa, aqui também nas Américas, isso no Ocidente tem sido um fenômeno. E tem pessoas no Oriente, também existem cristãos lá, que ainda estão procurando manter. Alguns ideólogos dizem que o Ocidente está decadente. E quem ajudou a decadência desse Ocidente é o cristianismo. Então tem muitas pessoas com opiniões contrárias a nós. E nós temos que pedir muita sabedoria ao Espírito de Deus, muitas vezes para mudar até a forma de evangelização, que muitos não querem mudar, quer continuar da mesma maneira, e juntando com escândalos que tem no meio evangélico, muitas pessoas têm se afastado de Deus. Mas eu digo, Jesus não tem culpa de nada disso. O pastor Joselito aqui, que vos fala, você não conhece a vida particular dele. De repente eu sou um pilantra, mais um igual a eles. Mas eu digo, não culpe a Jesus por isso. Porque nós homens somos falhos. Eu não estou aqui justificando o erro de ninguém. Mas eu acho que se a pessoa está no ministério, ela tem que levar a sua vida a sério. Então por isso, que se eu tenho esta ferramenta aqui, de usar o Facebook e também editar essa pregação no meu canal particular no YouTube, e são ferramentas que Deus me deu, como eu não tenho costume de sair de casa por causa da minha saúde, eu evangelizo dessa forma. Então tenho pedido muita estratégia a Deus, de maneira de falar. Tem gente que fala assim, não, eu não vou mudar a minha maneira não, a pessoa tem que ouvir a verdade, às vezes fala com uma arrogância. E Jesus disse que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Paulo também era pesado na palavra, mas ele também foi amadurecendo. E nós também temos que amadurecer. Eu hoje não prego mais com uma certa ousadia, com uma maneira muito forte de falar, como era antigamente, talvez por causa da juventude. Eu já tenho quase 20 anos que me converti à fé em Jesus Cristo, pelo protestantismo evangélico. Então, às vezes nós mudamos. Por exemplo, minha esposa falava que eu falava muito correndo, então eu às vezes me distraio, aí volto a falar devagar. Às vezes tem palavras que ficam por entre os lábios e às vezes as pessoas não entendem o que nós estamos falando, que tem tudo isso a ver com a palavra que está escrita aqui. Alegria é gratidão. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ó, ele começa, que ninguém dê a outros mal por mal. Mesmo que alguém faça maldade para a gente não pode responder com mal. É normal quando você é ofendido, quando você é agredido. Não estou falando de agressão física, não. Estou falando de agressão verbal, que às vezes dói ao nosso coração. E a gente quer se vingar. Só que a vingança pertence ao Senhor. No tempo da lei era permitido
dente por dente, olho por olho. Mas hoje a palavra do Senhor diz: a vingança pertence a mim. E se Deus derramar sua justiça para aquele que te persegue, é Ele que está tratando. E muitas das vezes, esse que hoje nos caluniam, ou então nos pressionam, pode ser um servo de Deus amanhã. Eu também provoquei muitos evangélicos quando eu era católico. Tinha relacionamento bom com alguns e tinha um relacionamento complicado com outros. Eu julgava muito pela aparência das pessoas. Isso é um equívoco muito grande. Então ele diz: não pagai mal por mal, mas ele diz assim: mas seguir sempre o bem. É fácil? Não. Jesus diz: ama quem vos odeia, ama quem vos persegue. Porque é fácil amar aquele que gosta da gente, que está sempre dizendo: eu gosto de você. O ser humano ele tem necessidade de ser procurado. Fulano me procura mais, fulano não dá like nas minhas publicações. Nós vivemos uma época de uma carência tão grande e as pessoas estão botando isso para fora, ao invés de colocar esses problemas para Deus. Tá certo que nós temos amigos, que nós podemos conversar, mas quem é o indicado para nós colocarmos todos os nossos problemas nas mãos do nosso Deus. Então diz: seguir o bem sempre. Tanto, olha, aí eu gosto da especificação de Paulo aqui, tanto uns para com os outros. Isso aí ele está falando da comunidade do meio da igreja. Aí ele continua: como para com todos. É com todas as pessoas que nós temos que fazer o bem. Jesus diz: saudai a todos, mas tem uns que só dão saudação aos irmãos batistas, outros aos irmãos assembleanos. Eu cheguei a ver e separei esse vídeo de novo do irmão que diz ele que teve um arrebatamento de sentido que durou horas. E ele disse que viu os irmãos da Assembleia de Deus, viu os fundadores da igreja aqui no Brasil, Gornaving e Daniel Berg, mas ele não falou em nenhum dos apóstolos, não falou nem dos nomes da antiguidade que também são salvos no Senhor, nem falou o nome de Jesus, só falou lá: vi a mesa do Cordeiro e vi muitos irmãos da nossa igreja. Inclusive até falou de uma irmã que tinha dúvida que se o marido estava lá. Ele disse que viu o marido dela lá. Gente, tem coisas que não estão na Bíblia. E não adianta, a pessoa pode dizer que viu, que não viu, porque a nossa mente cria muitas coisas. Por isso que Deus deixou essa palavra escrita para nós, até os dias de hoje. Então tem gente que saúda só daquele meio. Eu tenho o costume de falar graça e paz, porque eu vim de igreja de ministério apostólico. Entre nós batistas aqui históricos, há o costume de se falar bom dia, boa tarde, boa noite. Tem outros que falam a paz do Senhor. Tem uns que falam: saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Jesus falou: a paz esteja convosco. A glória é dele, não a paz. A gloriosa paz. Às vezes as pessoas não têm noção do que estão falando, porque repetem o que os outros falam. Então, se você já fala um bom dia, você já está saudando. É que eu tenho esse costume de falar: bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado, a graça e a paz. Isso é um jeito meu. Mas a maioria do nosso meio aqui fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, igreja. Já é uma saudação. E Jesus diz: saudai a todos, aqueles que você simpatiza e outros não, aqueles que gostam da gente e outros não. Tem gente que só quer conversar ou cumprimentar aquele que é irmão. Às vezes, por exemplo, você sai de uma congregação e vai para outra, é na mesma denominação, mas o fato de você ter mudado de igreja, é como se você não tivesse mais irmão. Você tem aqui a irmã Glória, que não é mais irmã da nossa igreja aqui do Encantado, mas ela continua sendo nossa irmã em Cristo. Eu tenho muitos irmãos lá da primeira igreja onde eu me converti, que hoje perdemos contato, tínhamos contato até pelo Facebook, e as pessoas não contatam mais, porque parece que nos afastamos, ou seguimos uma outra religião. São coisas assim. Então ele fala aqui:
como para com todos, tanto uns seguir sempre com bem, tanto uns com os outros, como para com todos. Olha o contexto aqui no 16. Regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos sempre. Verso 17, orai sem cessar. Vamos parar aqui. O que é orar sem cessar? Como Paulo também fala, a carta aos Efésios, no capítulo 6, no seu versículo, quando está falando da questão da batalha espiritual, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Ele fala, tomai o escudo da fé para rebater os dardos inflamados do maligno. Ele fala, orai todo o tempo no Espírito. Tem gente que pega esses dois versículos, orai todo o tempo no Espírito e orar sem cessar, que tem que passar 24 horas orando. Tem gente que diz assim, não me conteste. Se você não ora mais do que eu, você não pode me contestar. Temos figuras históricas aí no meio pentecostal, neopentecostal, por exemplo, da primeira igreja que eu me converti. Eles tinham como exemplo um irmão que já é falecido, que fundou a igreja na Coreia, que era o irmão Paul Yang-shu, que depois disse que Deus mudou o nome dele para David, porque Paulo era apóstolo e Davi era rei, então ele mudou o nome de um apóstolo para um rei, que é mais importante. Tem gente que acredita nisso, eu não acredito. Ah não, mas Paulo mudou de nome. Não, Paulo não mudou de nome. Atos dos Apóstolos começa com Saulo e depois começa a falar Paulo. Só que os dois nomes é o mesmo nome, significa homem de pequena estatura, homem pequeno. Então Saulo é hebraico, Paulo é grego. E diz que Deus, e tem gente que prega isso até hoje. Eu conheço sim que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de grande pai para pai de nações. Mudou o nome de Sara para Sarai, porque Sara não podia ter filho, mas Sarai ia passar a ter filho. Mas ele não mudou o nome de Isaac, não mudou o nome de Rebeca, mudou o nome de Jacó, para chamar Israel. Ele deu o nome da nação para Jacó. Agora, outras pessoas não mudaram o nome, não. Mas pelo menos agora que me vem a lembrança, não mudaram, não. Mas tem gente que diz, não, Deus mandou mudar o meu nome. Então, eu não vou discutir experiência espiritual com ninguém, porque cada um é livre. Eu não creio. Eu creio que está na palavra. Então diz aqui, alegrai-vos sempre e orai sem cessar. Orar sem cessar é você ter o hábito de estar sempre em oração. Muitas das vezes estamos no nosso trabalho e não podemos verbalizar. Mas eu falo assim, eu trabalhei em escritório no buffet onde eu estava, e muitas das vezes lá eu estava em oração, mesmo trabalhando. Eu falo assim, eu coloco a vida dessas pessoas na tua mão, mas com pensamento, às vezes é dentro do ônibus, em lugares, até mesmo dentro da tua casa, eu sentado no sofá, ou antes aqui de começar, oro com pensamento. Porque é isso que é orar no Espírito, é orar com pensamento. E orar sem cessar é isso, é você ter sempre essa coisa, essa devoção de estar sempre orando. A gente fala, não, tem que orar 3 vezes por dia, como Daniel orava. Ali tinha um propósito para Daniel fazer daquela forma, entendeu? Cada um tem o seu momento com Deus. Por quê? O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 6 que ele cita 2 exemplos. Não oreis igual os fariseus, que oram nas praças ou nos melhores lugares do templo para serem vistos. Deus já deu a recompensa a eles. Quando quiser orar, vá no teu quarto em secreto, que o teu Pai em secreto o recompensará. Lá também fala que não devemos orar como os gentios, que acham que pelo muito falar. Você vê, Jesus estava falando isso muito antes da palavra ser liberada a todos os gentios. Deus vai usar Paulo para isso. Parece um contrassenso. Poxa, Paulo pede para orar sem cessar e Jesus diz que não é com muitas palavras que Deus não vai nos ouvir, porque Ele conhece tudo que já está no nosso pensamento. É você saber interpretar o que está escrito. Orar sem cessar é você ter o exemplo de Cristo que orava,
que era nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Assim como os apóstolos, quando Pedro estava preso e a igreja intercedeu por ele, assim também como Paulo também fazia suas orações. Lá em Efésios capítulo 3 tem uma oração muito bonita lá, que ele faz aos irmãos da igreja de Éfeso. Então é isso que Paulo está falando aqui, orar sem cessar, e lá em Efésios, orar todo o tempo no Espírito. Verso 18. Em tudo. Eu gosto de falar bem devagar para a gente compreender. Em tudo. Isso não é uma palavra de difícil interpretação, não. Tem palavras que são difíceis. Até mesmo no Novo Testamento. Mas essa aqui, ó. Em tudo, dai graças. E ele responde, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não é só para a igreja de Tessalônica, isso é para toda a igreja de Cristo, isso deveria ser para toda a humanidade. Como diz lá no livro de Salmo, capítulo 5, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu creio que haverá esse momento. Alguns dizem que é no reino milenar, alguns dizem que é na eternidade, quando a Jerusalém que desce do céu adornada, que é a Jerusalém celestial que nós vamos viver nela. E em algum momento todos os moradores da terra, porque nós vamos herdar a terra. Porque a questão da dimensão, que vai fazer, ué, pastor, eu não vou para o céu para viver com Jesus para sempre? Sim, mas o livro do Apocalipse fala que desce do céu uma Jerusalém, numa época que a terra já foi transformada, o mar não existe, já tem novos céus e uma nova terra. Pode ter sentido simbólico, a rua de ouro, um rio que corre cristalino, uma água límpida que corre do trono de Deus. Foram as visões que João teve. Então ele fala, celebrai com júbilo são todos os moradores, servir a ele com cântico e com louvor, saber que o Senhor é Deus e ele nos fez ovelhas do seu pasto, entrar em suas portas com hinos e com louvores, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e essa palavra será dita de geração a geração. Esse cântico, no capítulo 100 do livro de Salmos, é uma das coisas mais lindas que existe na palavra de Deus, porque é um escrito de gratidão. E é justamente a palavra de hoje, alegria e gratidão. Fechando aqui, verso 19, né? Não, fechando ainda não. Não extingais o Espírito, quer dizer, não apague o Espírito de Deus que está dentro do teu coração. Paulo também fala isso aos Efésios, ele fala assim, irai-vos, nós temos até o direito de irar, mas não pequeis. A vingança pertence ao Senhor. Aí você vai se acalmando. Não deixe o pôr do sol sobre a sua ira. Quer dizer, não leve aquele sentimento ruim para o dia seguinte. Está tudo lá em Efésios. Lá também diz assim, não apagueis o Espírito. Algumas, tá? Não entristeceis o Espírito. Alguns pregam que o Espírito nos abandona. Não, ele continua. Mas ele pode se silenciar. E quando você não se arrepende mais, e quando você não busca mais, é desesperador. Por quê? Porque até a nossa busca, até o nosso arrependimento depende de uma ação do Espírito de Deus. Então diz, não desprezeis profecias, não extingais o Espírito, não desprezeis profecias. Deixa eu explicar aqui também com o que Paulo está falando isso. Não é dom de profecia, como fala em 1 Coríntios 12.
é a pregação da palavra. A palavra do Senhor diz que Silas e Judas eram profetas e consolavam os irmãos com as vossas palavras. A palavra de Deus, ela tem que trazer esperança. A pregação, tem gente que fala assim: meu irmão, se você continuar na tua vida, você vai queimar no mármore do inferno. Ainda pega uma frase de uma novela que não está nem na Bíblia. Você vai queimar no fogo do inferno. Tem vídeos aí de uma senhora que se diz pastora, que ela só fala, ela diz que já foi ao inferno, diz nome de anjo, diz que todo mundo vai para o inferno, fala de vida particular das pessoas. Se você faz isso, faz aquilo, meu Deus. Ele não fala do amor de Cristo. Claro que o amor de Cristo nos constrange. Claro que Jesus falou que ficarão de fora e será choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Mas acima do mal, ele fala, existe o bem de Deus. Então, não desprezeis as pregações. Você vê vários tipos dela. Mas examinai tudo. Como é que você examina tudo? Através da palavra. Tem conformidade com a palavra? Paulo elogiou os crentes de Bereia, que a palavra escrita naquela época era o Antigo Testamento. Era a Torá, eram os Salmos, eram as profecias, eram os provérbios, os livros históricos da época. Iam confirmar, será que esse Paulo está certo? E Paulo não condenou ele, não. Tem alguns pastores, eu vou falar isso porque está no meu coração para dizer, tem pastores que querem que ninguém conheça, para eles continuarem manipulando a vida das pessoas. Então por que eu dou todas as referências bíblicas quando eu estou falando com os irmãos aqui? Para que os irmãos confiram. Você pode até não acompanhar agora, mas anota. Tanto o que eu falei antes, Filipenses 4:6, e dediquei um tempo para isso, como estou falando aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 ao versículo 22. E vai lá em 2 Tessalonicenses para ver lá no capítulo 2 se eu falei de acordo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 se eu falei de acordo. Vai lá nos Evangelhos, no capítulo 6, que ele fala sobre isso. Da dependência de Deus, de buscar o reino do céu e a sua justiça. Porque nós temos que fazer isso. Osés foi usado por Deus, lá no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, mas ninguém prega o restante. E tu, sacerdote, que rejeitou o meu conhecimento, eu rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim. Rejeitarei a ti e rejeitarei os teus filhos. Quantos estão por aí, ou na televisão, na internet, ou liderando igreja, que o Senhor já rejeitou o ministério dele já. Porque ele fica enganando o povo e o povo fica sendo destruído espiritualmente. Colocando leis pesadas, ordenanças de homens. Tá certo que nós temos que prezar a santidade, mas não é através da lei, porque no capítulo 3 de Gálatas diz que aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição, nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não é uma permissão para você pecar deliberadamente. Como diz Gálatas capítulo 5, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A nossa liberdade em Cristo requer renúncia, requer dedicação, requer obediência. Jesus renunciou por amor a nós, foi até a morte de cruz. Ele, no momento de agonia, de se possível for, passa de mim esse cálice, quer dizer, passa de mim esse preço, tem que pagar mais. Antes de tudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quer dizer, mesmo o homem, o Jesus Cristo, um homem em carne, ele pedindo para que se fosse afastado, se fosse possível, porque ele antevia como Deus todas as coisas que iam acontecer. Mas ele disse que a tua vontade seja feita e não a minha, porque a vontade de Deus, como nós entendemos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. 22. E abstende-vos de toda a aparência do mal, como Tiago fala da verdadeira religião, que é amparar órfãos, viúvas, estrangeiros, os pobres,
E também se afastar da corrupção desse mundo. Porque tem gente que se preocupa de fazer a caridade, mas não se afasta da corrupção do mundo. O que é a corrupção do mundo? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que o cristianismo é tão questionado, porque fala, os cristãos são preconceituosos. Infelizmente existem exemplos, e eu também já tive essa conduta no passado, de colocar pessoas no inferno. Tem gente que coloca pessoas no inferno. Fulano é beberrão, fulano é comilão, fulano é adúltero, fulano é afeminado, fulano é sodomita, fulano é avarento. Os feiticeiros, os cães ficarão de fora. Está tudo isso. Realmente Apocalipse diz. O que é santo continua a ser santo. O que é sujo continua a se sujar. Porque tem gente que não quer abandonar. Como 2 Tessalonicenses capítulo 2, lá perto do final, ele diz: Deus os entregou a operação do erro para que creiam mentiras, porque não receberam o amor de verdade para se salvar. O que é o amor de verdade? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é exclusivo de nenhuma religião. Eu já ouvi pessoas falando, o Jesus do Espiritismo não é o Jesus da igreja. O Jesus do catolicismo não é o Jesus da igreja. Meu irmão, a igreja não começou com as denominações, não começou nem com nós batistas, nem com os assembleanos, nem os pentecostais e neopentecostais. A igreja começa no 1º século, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sob esta pedra, quer dizer, tu és pedra, e sob essa rocha eu edificarei a minha igreja. A doutrina dos apóstolos, os pais da igreja. Nasceu a igreja de Roma no capítulo 4. Depois veio os pré-reformadores, depois veio a reforma protestante, depois veio os pós-reformadores. Eu estou falando tudo isso porque semana que vem, dia 29, eu vou falar sobre a reforma, que dia 31 é isso. Mas todo mundo lembra do dia das bruxas, dia 30 e 31, pessoal. E isso já veio como cultura dos americanos para cá. Tem gente que bota aquela máscara e fala assim, é doces e travestura. É um costume que eles têm lá. Mas antes de tudo, nós temos que lembrar que Deus usou a vida de um homem para nos romper de algumas coisas que nós acreditamos que não é bíblico. E um dos pensamentos é só as escrituras, só a fé, só a graça, só a salvação em Jesus Cristo. Somente é Ele. É isso que nós temos que entender. Então, semana que vem, dia 29, eu vou pregar sobre isso. Mas por que nós estamos voltando aí? Porque a história da igreja, tem gente que... Jesus só começou a trabalhar depois da reforma protestante. Os que tiveram depois foram tudo para o inferno. Tem gente que fala, fulano é dessa seita, fulano é disso, e coloca a palavra seita no pejorativo, quando a palavra seita significa grupo. Toda denominação é um grupo, é uma seita. Agora, temos que diferenciar que aquele grupo ensina o que Deus manda na sua palavra, porque diz, o Senhor Jesus diz, examinar as escrituras, né? E o poder de Deus, porque ele falou para os saduceus assim, vocês pecam porque não conhecem as escrituras, não examinam ela nem o poder de Deus. Porque já havia a escritura naquela época. Como eu falei, a palavra da época de Cristo dos apóstolos era o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo para nós como um presente maravilhoso. Então é essa palavra que eu queria deixar com os irmãos com esse tema. Alegria e gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 a 22. Que essa palavra